Então perceba, o Estado, por exemplo, desenvolve atividade de educação. É um serviço público quando a atividade é realizada pelo Estado. Mas existem escolas particulares, sabemos disso. Existem faculdades, universidades particulares também. Então, a atividade de educação é considerada um serviço não exclusivo do Estado, porque pode ser desenvolvida tanto pelo Estado, como também por particulares. Há uma atuação conjunta no setor do poder público e também da área privada. Assim também acontece com outras atividades, como a atividade de cultura, por exemplo, como a atividade de saúde, em que nós temos, além do poder público atuando, a particulares. Temos inúmeros hospitais privados ou particulares. O setor, então, ou a atividade médico-hospitalar é uma atividade qualificável como um serviço não exclusivo, né? Ou mais precisamente, a atividade de saúde, né? Já que a atividade médico-hospitalar está abarcada aí pela atividade de saúde. Pois bem, qual é a ideia, ou qual era a ideia desse tal plano diretor da reforma? Era de que essas atividades qualificáveis como serviços não exclusivos fossem aos poucos e na medida do possível sendo executadas pelo setor privado. O Estado executaria o mínimo dessas atividades, já que a sociedade pode executá-las bem. A ideia era essa. Então o Estado se retrairia da execução dessas atividades, ou mais precisamente, o Estado se retiraria, tanto quanto possível, da execução dessas atividades, ficando elas a cargo da sociedade civil, a cargo de entidades privadas, a cargo de particulares. Isso significaria, em síntese, que o Estado deixaria, na verdade, a sua atuação mais restrita àquelas áreas que somente ele pode prover. Ou, em outras palavras, o Estado passaria, de fato, a atuar apenas naquelas áreas, ou, pelo menos, predominantemente, só nas áreas em que realmente não pode haver a atuação da sociedade civil. Essa era a ideia do plano diretor da reforma, tá certo? Então, essas atividades enquadradas nessa categoria de serviços não exclusivos seriam assumidas por quem? Pelo terceiro setor, pelas entidades do terceiro setor. É isso aí. Mas para a gente completar o cenário, vale lembrar que ainda há uma quarta categoria, que é a do setor de produção de bens e serviços para o mercado, que corresponde à área de atuação das empresas estatais, abrangendo atividades econômicas mais voltadas para o lucro. O que interessa, entretanto, para nós, meus caros, considerando essa síntese aí bem apertada, né, da proposta do plano diretor, é observar que o terceiro setor, segundo essa visão, cresceria enormemente, como cresceu de fato no país, porque ele assumiria tanto quanto possível as atividades qualificadas na terceira categoria, como serviços não exclusivos do Estado. Quais os principais referenciais da proposta de reforma do Estado? Esses principais referenciais são chamados por alguns também de princípios. Por isso que o slide traz ali princípios referenciais. Então a gente pode falar simplesmente em ideias referenciais ou mesmo em princípios referenciais, porque alguns chegam a usar a expressão. Os princípios referenciais da proposta de reforma são basicamente a eficiência. A eficiência, inclusive, tornou-se um princípio constitucional a partir da emenda 19 de 98, e um outro princípio que não é um princípio constitucional, na verdade, que não é um princípio do direito administrativo, é uma ideia, e alguns concebem ou entendem que ele é
uma espécie de princípio implícito da reforma, mas ali eu o referi porque é interessante entender ou saber por que uma boa parte, uma grande parte da doutrina cita, quando trata do terceiro setor, a importância da ideia de subsidiariedade. Bom, quanto ao princípio da eficiência, não é preciso dizer mais nada, porque dele já tratamos, já que ele é um princípio constitucional da administração pública. Mas quanto à ideia de subsidiariedade, é preciso, pelo menos, alguns ligeiros esclarecimentos. Primeiramente, eu repiso a afirmação de que a subsidiariedade, ou o princípio da subsidiariedade, é um dos paradigmas para a reforma do Estado. E dentro da reforma do Estado, a reforma da administração. Segundo o princípio da subsidiariedade, veja, a atuação do Estado em áreas em que a atuação da sociedade civil é eficiente, é eficaz, é efetiva, é apropriada, só se daria de modo subsidiário, ou seja, quando a sociedade puder fazer, o Estado não faz. A ideia é essa, singelamente colocada. Uma entidade superior, diz o princípio da subsidiariedade, não deve realizar os interesses da coletividade inferior quando esta puder supri-los por si mesma de maneira mais eficaz. Não se preocupe em decorar nada disso, apenas em aprender a ideia que, de acordo com essa orientação do princípio da subsidiariedade, aplicada aí à reforma do Estado, o Estado se retiraria daquelas atividades, tanto quanto possível, porque não poderia se retirar totalmente, mas tanto quanto possível, o Estado se retiraria daquelas atividades que a sociedade civil pode executar de modo satisfatório. Veja, no direito público, o princípio da subsidiariedade serve para fundamentar uma nova concepção de Estado, onde o papel do poder público deve ser limitado ao fito de resguardar a liberdade, a autonomia e a dignidade humana. Ressurge como justificativa de um Estado subsidiário, alternativa ao Estado do bem-estar social providencial. Isso é que é importante. Não se preocupe, nem vá decorar nada disso. O que quero só que você guarde é a ideia de que a reforma do Estado